Oi galera, então eu sou a Anitta Smith e agora vou começar um Pergunte pra Anitta. E eu botei lá no Instagram a fotinho, essa fotinho aqui. E eu disse pra vocês fazerem algumas perguntinhas do que vocês quisessem e aí eu iria responder no vídeo. Então vamos lá. A primeira pessoa que me perguntou foi... basicamente Bia Blog, perguntou há quanto tempo estou loira e se eu pretendo mudar. Bem, eu já estou loira já faz uns 2 anos e meio, ou mais um pouquinho do que isso. E no momento eu não pretendo mudar, assim, na verdade eu quero ficar mais loira, ficar aquela coisa mais exagerada como eu já tive em algumas épocas. Eu sou sempre assim. Fico bem loirona, depois menos loira, depois mais loirona, depois menos loira. E assim pra ir mantendo um pouco também o meu cabelo. Se for loiro direto, ele fica estatelado assim. A Marilis Melo perguntou: teve dificuldades para dar leite materno? Teve fissura? Cara, eu tive muita dificuldade mesmo. Caramba, isso vai ser tema para um outro vídeo, porque é uma história mais longa. Mas de antemão, para vocês terem uma noção, quando eu ia dar de mamar e ficava lá na cadeira de balanço, né, dando de mamar, eu ficava chutando a cama para ver se a dor do pé doendo iria disfarçar um pouco o meu cérebro para a dor que estava sendo no meu peito. Então essa era a minha estratégia para diminuir um pouquinho a dor, porque foi um caso. A Erika Micheline perguntou quais as minhas metas para 2017. Bem, a minha meta é desenvolver mais aqui o canal, eu poder falar um pouco mais para vocês, compartilhar algumas coisas, o blog também e ficar com o meu baby. O blog da Chay perguntou: como foi sua adaptação com o baby e, no caso, também se eu senti alguma dificuldade. Bem, eu senti bastante dificuldade, principalmente quando era nos primeiros dias, que ele estava bem molinho. E, caramba, é muito delicado, e é aquele medo, um receio. Eu tive ajuda, mas imagine quem não tem ajuda. Mas foi difícil, porque você não pode deixar aquele bebezinho, qualquer coisinha que ele chora, você ainda não sabe também o que é. Você ainda não está reconhecendo os choros, você ainda tem uma adaptação para poder reconhecer o que significa cada choro e assim por diante. Então, com o tempo é que você vai virando mãe. Você não vira mãe do dia para noite. Você, a partir do momento que o seu bebê nasce, você vai uma eterna adaptação, é eterna. Até você morrer, você ainda vai estar se adaptando ao seu filho, porque vai ser todos estágios diferentes. Mas vamos ver como é que vai ser futuramente, né? A Carol Feidman, eu acho que é assim que se diz, ela perguntou se no caso eu mudei a maneira de pensar sobre qualquer coisa depois que eu me tornei mãe. Eu acredito que isso seja uma forma constante. A gente sempre está mudando a maneira de pensar a cada dia que se passa. Cada dia surgem situações novas e cada dia a gente tem um pensamento diferente. Não tem como eu dizer, eu vou pensar assim para sempre. Não, a gente sempre está mudando. Mas em relação a bebê, essas coisas, eu lidei muito com os meus sobrinhos quando eles eram bebês, então eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais ampla em relação aos bebês por causa disso. Mas o que mudou, eu acredito que só aquela questão de adaptação mesmo, de saber que agora essa responsabilidade é minha, agora sou eu que tenho o dever de cuidar daquele bebê e ser responsável por ele. Porque antes com o sobrinho, né, a gente é responsável pelo sobrinho, mas depois você entrega pra mãe. Então é uma responsabilidade momentânea. E já com o bebê, com o meu bebê, é uma responsabilidade eterna. Truques da Lely perguntou se eu pretendo voltar a trabalhar e se sim, quando. Eu no momento eu tava estudando e tava trabalhando também. Só que eu acabei saindo do trabalho por causa das dores e tal, e fiquei mais tranquila. Então, ao meu ver, o meu bebê ainda tá precisando muito de mim. Porque essa é a época que ele vai sentir mais afeto, mais amor e etc. Então eu pretendo ficar ainda um tempo com ele. E se eu fosse voltar para os meus estudos, eu teria que fazer estágio. E aí ficar os 3 turnos longe do bebê, eu acho que seria muita coisa para algo que ele tá formando. Ele ainda está formando a questão de amor, afeto,
E eu ficar longe disso, eu acho que seria um egoísmo meu. Então eu pretendo estar com meu bebê, como eu até disse também em outra pergunta, e estar presente com ele, para que a formação dele seja muito boa. Então, no caso, no momento eu não pretendo voltar a trabalhar ou estudar, eu vou deixar isso mais à frente. Eu acredito que vai dar tudo certo. Eu quero muito me formar em engenharia e ser uma engenheira, mas eu acho que a prioridade é o meu bebê. Lavínia Queiroz perguntou: já aconteceu alguma situação engraçada com você e Nicolas? Se sim, qual? Bem, gente, com bebê tem muitas situações engraçadas, porque tudo com o bebê é engraçado. Ele faz uma ruma ele dá, quando tá mamando, ele dá tabefe e depois começa a rir. Aí você tem um tabefe, mas ele ri. Aí você já ri junto, né? Mas uma situação realmente engraçada foi que ele dormindo no berço e eu tava aqui na sala. E aí, do nada, assim, ele deu um berro. Ah! Aí eu meti a carreira. Meti a carreira. Quando eu chego lá, meu filho está assim, ó. Tá aqui, o bercinho está assim, ó. Nem piscava. Eu comecei a olhar assim desesperado. Pronto, é a história lá que a gente lê, as mães leem muito. E tem a história de morte súbita, né? Que às vezes o bebê dormindo, acontece que ele vai e morre. Aí quando eu vi isso, aí eu Nicolas, Nicolas! Aí ele virou só o olhinho assim, tava assim, né, deitado. Aí só virou o olhinho assim. Aí eu, safado! Você mata sua mãe! E eu fiquei, caramba! E o meu coração acelerado, acelerado, acelerado. E eu já me tremendo. Levei um bom tempo pra poder me acalmar. Ai, Nicolas. Aí pronto. Essa foi uma situação muito engraçada. Depois, né, no momento foi susto. A Mônica Make perguntou como surgiu a ideia de se tornar blogueira. Bem, eu tinha várias dicas de como fazer coisas artesanais. Aí uma amiga minha fez: caramba, amiga, tu faz isso tão rápido e tão simples e fácil de entender, por que tu não faz um blog? Aí eu fiz o blog e depois eu sou péssima de escrever, de digitar essas coisas. Aí quando foi com o tempo, rapaz, eu vou falar. Eu acho que falar vai ser mais prático, que aqui eu falo, blá, 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 e pronto. Eu edito, que também é complicado, viu? Porque depois tem que editar. Mas é mais tranquilo para poder a pessoa passar alguma coisa. E aí eu achei que era uma maneira tranquila de poder passar o conhecimento para as pessoas. A Bia Oliveira fez uma pergunta aqui top. Como você consegue fazer, sim, como ser tão linda? Obrigada, gata. Obrigada. E aí ela perguntou: como você consegue fazer os deveres domésticos, como faxina, comida e ainda cuidar do baby? Beijos. Manda beijo. Beijo. Rapaz, essa é uma questão que sem a ajuda do meu marido, eu acho que eu estaria lascada. Por quê? Porque assim, meu marido, ele me ajuda, ele lava a louça, bota o lixo pra fora, enche garrafa, assim, algumas coisinhas. E quando é no final de semana, ele acaba ajudando, por exemplo, às vezes ele fica com o baby, às vezes sou eu que fico com o baby e ele dá uma varridinha na casa. Mas eu prefiro eu mesma fazer, né? Porque você sabe que homem ele faz do jeito dele, e a mulher é mais calculista, né? Muitas vezes quando tem que fazer alguma coisa, ou eu tenho que fazer quando o bebê está dormindo, ou quando meu marido está com ele. Então eu deixo meu marido com o bebê, segurando, brincando com ele, enquanto eu vou dar uma varrida na casa, passar o pano, fazer alguma comida, coisa do tipo. Porque não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Quando tenho que fazer alguma coisa e só está eu e o bebê, eu boto aqueles canguruzinhos, sabe? Aí eu boto o canguru e boto com a abertura aqui do lado com o peito. Aí ele fica mamando enquanto eu fico fazendo as coisas. Mas eu não posso ficar perto do fogo com ele, né? Porque aí, sei lá, vai que tem um risco de alguma coisa. Então eu consigo preparar algumas coisas, mas sem ir pra perto do fogo. Aí quando ele acaba dormindo, eu boto ele na cama, no berço, e aí eu volto a fazer o restante das coisas. É assim que eu consigo desenrolar.
Jefferson Lima D perguntou: você pretende ficar loirona assim de novo? Que na foto eu tô mais loirona, né? Eu pretendo sim ficar mais loirona, eu quero... Agora só que eu sempre deixo assim. Por exemplo, aqui ele já tá saindo loiro. Aí eu fiz umas luzes bem de leve, só pra ir mantendo assim o loiro. E depois eu faço mais intenso, pra poder ir recuperando também o cabelo, entendeu? E fazendo hidratações e tudo mais. Porque senão o loiro todo o tempo, como eu falei até no momentinho anterior, ele fica com o meu cabelo estapeado, assim, parece uma vassoura, assim. Bia Santos Oficial perguntou: como está conciliando a vida de mãe e blogueira? Bem, eu espero meu bebê dormir e aí eu faço uma make, alguma coisa e já venho gravar pra vocês. Esse já é o segundo vídeo que eu tô fazendo com o bebê dormindo, mas assim, não foi direto. Num dia eu fiz um vídeo quando ele tava dormindo, terminei, e hoje eu estou fazendo um outro vídeo e agora já vou terminar. E é assim que eu tô conseguindo. Ou vamos ver à frente como é que eu vou fazer, né? Mas no momento tá sendo assim. Ele dormiu, eu faço alguma coisa. A Letícia Vinhas, em uma outra postagem, ela já tinha feito uma pergunta e eu vou responder, que eu achei bem interessante. Queria saber como foram os sentimentos que você passou neste período afastada do convívio social por causa do resguardo e como lidou com ele. Foi bem difícil porque eu sou bem agitada e é algo que a gente tem que ficar reclusa pro bem do bebê, tanto da gente quanto do bebê. É uma fase de recuperação, tanto da nossa estrutura física e também de preparação para ser mãe, de botar a mão na massa, digamos assim. E aí foi bem complicado mesmo. Eu acredito que as redes sociais também me ajudaram muito, porque eu tava sempre sabendo de alguma coisa, meu marido via mensagem: ó, fulano mandou mensagem pra você, disse isso, disse aquilo. E assim vai ajudando. E como também eu tava na casa da minha mãe, também ajudou bastante, porque tinha a minha cunhada, tinha a minha mãe, que davam todo o suporte, e ainda tinha as tias que vinham visitar, né, as titias. E também tinha o meu irmão, que também pegava ele, e assim ia ajudando. Então, além deles me ajudarem com o bebê, também era o meu convívio social. Às vezes a gente pegava um negócio de botar slide, sabe? Que o meu pai tem, pegava dele e botava um filme, e ficava todo mundo comendo pipoca e assistindo o filme. Então acho que isso me ajudou bastante, essa situação do convívio social. Porque como vocês sabem, eu sou bem ativa assim nessas coisas. Eu gosto de estar sempre saindo e tudo mais. Mas realmente, pra quem tá sozinho, eu acho que é bem complicado. Então por isso eu digo que é bom sempre pedir ajuda. É bom você ter uma assistência, é bom... você não ficar naquela de Mulher Maravilha e simplesmente abrir a boca e dizer: pô, eu quero ajuda e tal, entendeu? Eu acho bem interessante isso. Bem, pelo Facebook quem perguntou foi a Ingrid Tainara. Ela perguntou: como está a vida como presentinho de Deus? E você conseguiu voltar ao seu corpo? Ainda está em processo, mostra pra nós e manda beijo, não perca os seus vídeos. Então beijo, Ingrid. E bem, eu ainda não consegui voltar ao meu corpo. Eu acredito que pra mim seja impossível. E achei uma pergunta bem interessante. Por quê? Porque a minha estrutura era como se fosse ainda uma estrutura de uma criança. O meu quadril tinha roupas que eu vestia 34 e 36, então é muito pequeno. E eu senti muito a questão do quadril. Eu senti muitas dores no quadril e agora eu tô assim beirando os 38, que eu tô achando excelente, porque eu fiquei com uma estrutura mais de mulher. Eu tô achando legal, mas a minha barriga eu gostaria que voltasse, né? Todo mundo gostaria. Mas eu ainda estou em processo. Inclusive, eu tô postando ainda algumas coisas. Já postei no Instagram e posto várias vezes no Stories do Instagram e também no Snapchat a respeito de como está o meu processo de emagrecimento. Eu estou sendo acompanhada por uma nutricionista, a Isis Graziella, e está sendo muito bom. Eu estou me reeducando falando assim da alimentação, estou me reeducando e está sendo um processo muito bom, porque eu tô emagrecendo aos poucos, eu tô perdendo a barriga, então tá sendo bem legal. Eu vou mostrar, mas eu vou mostrar assim num outro vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. As perguntinhas acabaram. Eu amei responder as perguntinhas de vocês. Caso vocês tenham outras perguntinhas, pode deixar aqui embaixo nos comentários
que eu volto a fazer um outro vídeo. Ainda não sei quando. Esperar dar mais um tempinho, né, pra poder ter mais perguntas, etc. Se você ainda não curtiu esse vídeo, dá um joinha aqui que ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui que eu vou deixar a bolinha com a minha foto, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!